Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio, do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos, e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade às aulas do Quebrando a Banca, segunda fase da prova da OAB. É isso aí, pessoal. Estamos na reta final, já teve o resultado na semana passada da primeira fase. Quem passou e já estava estudando está saindo na frente. Meus parabéns para aqueles que ainda não fizeram o curso, não se inscreveram no curso ou que não estudaram. A hora é essa, é hora de correr. Temos muito pouco tempo para estudar. A segunda fase da prova do OAB, a segunda fase ela vai ser no dia 21 de janeiro de 2024. Pessoal, é um tempo muito curto, mas antes de mais nada, pessoal, eu peço para que vocês acionem o sino de notificações, porque toda terça e quinta tem conteúdo novo de processo do trabalho, de direito do trabalho. Peço também que vocês dêem um like nesse vídeo e compartilhem esse vídeo. Ajude o seu amigo, a sua amiga a passar na segunda fase da prova do OAB. Pessoal, como eu falei, o tempo urge, o tempo é curto. A prova é dia 21 de janeiro de 2024. Então, temos muito pouco tempo para estudar. Você precisa ter um estudo organizado, sistematizado, porque logicamente você não vai aprender em 1 mês e meio, em menos de 2 meses. A prova foi o quê? Foi em 19 de novembro. Em 2 meses você não consegue aprender tudo, mas você precisa ter aquele básico, estudar as provas antigas, entender como é que o examinador ele vem fazendo a prova, as perguntas, e não perder ponto. Otimizar o seu estudo, quando chegar lá na hora da prova, tentar colocar o máximo de fundamentação possível para que você não perca nenhum ponto, nenhum décimo, nem meio ponto, porque olha só, vou te falar, pode não parecer, mas às vezes meio ponto que você perde faz a diferença. Às vezes por meio ponto você passa, e às vezes por esse mesmo meio ponto você é reprovado. Então não queira brincar com a prova do OAB. E hoje, pessoal, já que nós não vamos brincar com a prova do OAB, eu quero aqui conversar com vocês sobre 2 temas que todo estudo de prova da OAB da segunda fase trabalhista tem que ter, não tem para onde correr. Hoje nós vamos conversar sobre responsabilidade solidária e responsabilidade subsidiária. A gente tem que ser bem objetivo na hora desse estudo. Eu preferi, até de forma didática, e para conseguir passar os 2 temas, passar em uma aula aqui para vocês, porque é aquela história que nós sempre conversamos. O conteúdo programático ele é muito longo, muito extenso, então eu não vou com toda certeza exaurir o edital e dar todos os temas, até porque a gente não sabe exatamente o que vai cair e não temos tempo para um estudo total dos institutos do direito do trabalho e depois processo do trabalho. A gente não tem tempo para isso. Então a gente tem que ser, de forma bem resumida, mostrar o que geralmente cai. E o candidato que está na prova da OAB, ele jamais, em hipótese alguma, ele pode não saber a diferença entre responsabilidade solidária e responsabilidade subsidiária. Olha só, já vi muito advogado e muita advogada na seara trabalhista, na prática trabalhista, falando besteira, sem saber essa diferença. E olha só, faz muita diferença, não pense que isso é uma coisa boba, porque isso aqui
irá refletir na sua sentença e na hora de você executar, na hora de você receber seus honorários, na hora de você receber a condenação, na hora, de repente, do processo ir lá para os tribunais superiores. Tudo isso depende do que você está pedindo. E por eles serem, de certa forma, institutos parecidos, por que não? Por que não posso dizer institutos parecidos? Ele, às vezes, confunde os operadores às operadoras do direito. Mas isso é muito básico e você não pode deixar de conhecer. Primeiro, nós vamos falar aqui da responsabilidade solidária. A primeira coisa que você precisa ter em mente quando conversamos sobre responsabilidade solidária é que essa responsabilidade ela vai estar lá prevista no artigo 2º da CLT. Né? Qual é o artigo 2º da CLT? Ele traz para nós a conceituação de empregador. Empregador é toda aquela pessoa individual ou coletiva que determina as ordens para os empregados, sobre sua autonomia, sobre o seu risco. Isso é muito importante. Muitas vezes os próprios empresários eles não entendem às vezes por que eles são penalizados tanto pela responsabilidade solidária e subsidiária, e às vezes eles não entendem que às vezes acontece algum problema na sociedade, ou ele fica sem receber um dinheiro. Isso aqui é um exemplo de terceirização, e ele às vezes não consegue entender que ele não paga o trabalhador, e depois ele quer colocar a culpa em quem deve a ele. Você empresário, você empregador, você é o responsável. Ninguém te obrigou a você fazer um contrato de trabalho com aquele funcionário. E é isso que às vezes ele não consegue entender. Então, o artigo 2º da CLT, ele traz os requisitos e as características de empregador. Esse é o primeiro ponto, porque se você está fazendo uma segunda fase de direito do trabalho, tenho certeza que você já sabe a diferença entre empregado e empregador. Então, o artigo 2º e 3º é fácil de você conhecer, não temos muita dificuldade aqui. E o parágrafo 2º e o parágrafo 3º, ele fala aqui, o parágrafo 2º, ele fala da responsabilidade solidária. Ele diz aqui, ele está caracterizando no parágrafo 2º o que é o grupo econômico. Mesmo que tenha várias empresas com personalidades jurídicas distintas, ou seja, nomes distintos, ainda que sejam sócios distintos, se essas empresas trabalham em comum, ou ainda que haja também até a identidade de sócios, e elas estão no interesse comum ali, uma controlando a outra, é um grupo econômico. Você quer um exemplo de grupo econômico? Eu sempre dou aquele clássico exemplo das empresas Globo. Rede Globo, Jornal Globo, Sport TV, GNT. Galvão Bueno trabalhava para todo mundo. Galvão Bueno aparecia na Globo, aparecia no Sport TV, aparecia no GNT. É um grupo econômico. Temos aí vários grupos econômicos no nosso setor. Não vamos aqui ficar citando nomes, mas tem muito grupo econômico. Se você é advogado e você advogado tem a ciência de que essas empresas elas fazem parte do mesmo grupo econômico, qual é o objetivo? Quando você for entrar com uma reclamação trabalhista, você vai botar todo mundo no polo passivo. Tem empresas da área de varejo, farmacêutica,
farmacêuticas famosas aqui do Rio de Janeiro e São Paulo que se juntaram através de uma fusão. Há muito tempo já é considerado grupo econômico dentro dessas duas empresas. Se você não sabe, é uma empresa muito famosa no Rio e provavelmente, se não é a mais famosa, uma empresa farmacêutica das mais famosas da cidade de São Paulo. Geralmente, na condenação, tem grupo econômico. E não é de hoje, até porque a fusão foi em 2009. E muita gente nem sabe disso. Então, caracterizando esse trabalho em conjunto ou de sócios, mesmo que o CNPJ, mesmo que o nome da empresa seja diferente, é um grupo econômico. E se a caracterização do grupo econômico, a responsabilidade é solidária. O que é responsabilidade solidária? Todos pagam. O credor tem direito de exigir o pagamento de qualquer dos devedores. Isso aí, vamos voltar lá para aquela conversa do estudo multidisciplinar. Seria muito interessante que você fosse lá no Código Civil e lesse um pouco da responsabilidade solidária. Porque ali está o básico. É como eu sempre digo, você está falando de contrato de trabalho, você está falando de solidário, então você tem que ir para a fonte. A fonte da responsabilidade solidária está lá no Código Civil. Ou seja, se eu quiser entrar contra um, eu entro. Aqui na Justiça do Trabalho é muito comum a responsabilidade solidária. Por quê? Mas aí o que acontece? Você entrando contra todos, na hora de executar, caso ocorra uma execução, você vai poder executar todos. Nesse exemplo que eu dei aqui, das empresas do Grupo Globo, você pode executar todo mundo. Veja, essa é uma facilidade. Inclusive, uma empresa pode pagar tudo e depois ela se resolve com outra empresa, através de uma ação regressiva, qualquer outra coisa que seja. Mas isso ajuda você, credor, a receber o seu valor. Porque muitas vezes vamos imaginar a situação de que a empresa real prestadora do serviço, a real tomadora do serviço do empregado, vamos imaginar que essa empresa está em recuperação judicial, vamos imaginar que essa empresa não tem mais dinheiro, quebrou, foi dado baixa. Se você entrou pedindo grupo econômico a responsabilidade solidária, você vai ter a facilidade de receber de uma outra empresa desse grupo econômico. O parágrafo 3º, por outro lado, ele demonstra formas de descaracterizar o grupo econômico. Eu costumo falar até o seguinte: o advogado do reclamante usa o parágrafo 2º, o advogado da reclamada, da empresa, usa o parágrafo 3º, porque ele está falando lá, ó, ele descaracteriza o grupo econômico naquelas situações que, mesmo ocorrendo aquela regra, não será decretado o grupo econômico. Por exemplo, mesmo que haja identidade de sócios, nem sempre será grupo econômico. Um exemplo: temos duas empresas. Na primeira empresa, tem o sócio A e só o sócio A. Na segunda empresa, esse sócio A também tem o sócio A e o sócio B. Aí, vamos imaginar que os objetos sociais são totalmente distintos dessa empresa. Por exemplo, a primeira empresa pode ser uma empresa de construção. A segunda empresa, muitas vezes, é uma empresa ligada à terceirização de funcionários ou qualquer outro objeto social que eu poderia aqui dar exemplo para vocês.
se não é o mesmo objeto social, não é a mesma atividade, não tem nada a ver. Aí é uma das possibilidades que descaracteriza o grupo econômico. Se de repente elas não têm comunhão, não têm interesse comum ali, o que caracteriza o grupo econômico muitas vezes é esse sócio, ele manda aqui, ele manda ali, ele determina isso. Aí muitas vezes as empresas elas se misturam de uma forma, né, como a gente diz no direito civil, tem aquela confusão. Quando a gente diz a confusão, juridicamente falando, é essa mistura. O dono da empresa, ele fala com a empresa A, B e C. Aquele preposto, aquele trabalhador atua para a empresa A, B e C. Misturou tudo, ele está em todos. Aquele funcionário está trabalhando para todas. Então, com certeza, o juiz ele vai decretar ali o grupo econômico. Então, tem essa possibilidade. Agora, se não tem essa confusão, essa interligação entre as empresas, é tudo muito bem separado, é uma das possibilidades que o parágrafo 3º ele está falando aqui. Até tem identidade de sócios, mas na prática essas duas empresas atuam de forma totalmente separada. Aí o juiz ele pode realmente entender que não há realmente aqui o grupo econômico. E é isso que o parágrafo 3º ele está nos dizendo. Outra informação muito importante quando a gente fala de responsabilidade solidária e subsidiária, que eu já vou falar aqui com vocês por 2 vezes, é a OJ 191 do TST. Ela é utilizada na responsabilidade solidária e na responsabilidade subsidiária. Por quê? Porque essa súmula, essa OJ do TST, ela nos diz o seguinte: nos contratos de subempreitada, só haverá responsabilidade do empreiteiro principal quando? Quando essa empresa, que geralmente a empresa, quando o empreiteiro principal, ou melhor, quando o tomador da obra for empresa de construção, incorporadora, entendeu? Se é uma pessoa física que não está visando ali o lucro financeiro ali, o lucro econômico, não haverá responsabilidade solidária, não haverá responsabilidade subsidiária. Aquele exemplo lá de que você quer fazer uma obra, você contrata um pedreiro. Aí ele vai lá e contrata um outro pedreiro para fazer alguma coisa lá no teu apartamento. Você é pessoa física e você só quer fazer a reforma do seu apartamento, da sua casa. Nesse caso, não tem responsabilidade subsidiária, tampouco solidária. Agora, se você é aquela empresa incorporadora, empresa que sobe prédio, ou então construtora, o que vai acontecer? Muitas vezes, em algumas partes específicas daquela incorporação, contrata-se subempreiteiros para algo específico ali. Aí nesse caso, se o empreiteiro principal não paga, essa empresa incorporadora, ela vai sim ser responsabilizada. É isso que a OJ 191 está falando, que também ela fala quando nós conversamos aqui sobre responsabilidade subsidiária. E falar nisso, vamos conversar um pouquinho sobre responsabilidade subsidiária. Você precisa saber essa diferença. É muito comum nós termos no nosso dia a dia responsabilidade subsidiária. Quer um exemplo? Vou te dar um exemplo do setor privado e do setor público. Primeiro eu vou falar do setor público, que geralmente é o que mais acontece. Isso não quer dizer que no setor privado não aconteça. Acontece muito.
Mas vamos falar primeiro do setor privado, que é o que dá a confusão. No setor privado, vamos imaginar, existe um ente público, por exemplo, o Detran, ou município de Campinas. Esse ente público, município de Campinas, Estado de São Paulo, por exemplo, Estado do Rio de Janeiro, município de Fortaleza ou Estado do Ceará, é muito comum eles realizarem contratos administrativos, eles contratam, é natural isso. E muitos desses contratados se tornam inadimplentes. Se o Detran do Ceará, se o Detran do Rio de Janeiro, Detran é autarquia, mas também responde, está ligado a ente público, está inserido nessa nossa conversa aqui. Se ele contrata uma empresa para determinada atividade, para essa empresa realizar determinada atividade, e essa empresa, logicamente, tem os seus funcionários. Esses funcionários não são do Detran, esses funcionários não são do município de Campinas, eles não são do município de Fortaleza, até porque não foi realizado concurso público. Para você ter vínculo empregatício ou estatutário com ente público, autarquia, fundação, administração direta, indireta, aquela história toda, você tem que respeitar o artigo 37 da Constituição da República, que nos fala do concurso público. Então não haverá vínculo empregatício ali. Você tem vínculo empregatício com o fornecedor da mão de obra, com a empresa privada. É muito comum essa empresa, às vezes, ou falir ou deixa de pagar os empregados. Eles podem simplesmente entrar contra essa empresa e podem, como a grande maioria entra, eles entram logicamente contra a empresa, porque juridicamente falando você tem que entrar primeiro contra essa empresa e no mesmo processo, na petição inicial, você também coloca o ente público, porque ele é o tomador dos serviços. Você também coloca o Detran. Entendeu? Aí, geralmente nesse caso, é terceirização. O Detran, o município de Fortaleza, o município de Campinas, será responsável de forma subsidiária. E aonde que inicia-se tudo isso? Quando nós conversamos sobre terceirização, responsabilidade subsidiária, nós temos que primeiro ir para a fonte, como eu digo para vocês. Então vocês vão lá no artigo 455 da CLT, empreitada, subempreitada, é ali que se inicia o seu estudo. Depois, logicamente, que você já estudou o artigo 455 da CLT, você vai lá para a súmula 331 do TST. São vários itens ali que já caíram várias vezes na prova do AB, na primeira fase, na segunda fase. Porque isso aqui, pessoal, a Justiça do Trabalho está abarrotada de responsabilidade subsidiária. Ela até tem muita responsabilidade solidária, essa que é a verdade. Mas tem muito mais, creio eu, de responsabilidade subsidiária, porque está falando de pessoa jurídica, privada, e está falando de pessoa jurídica pública. Dobrou a conversa aqui. Então você tem que, como já dizia uma professora minha de Direito Constitucional, comer a súmula 331 do TST, comer com arroz, feijão, farinha, comer, decorar, gravar, entender, porque tem todas essas informações ali. Tem item que fala que quando a prestação do serviço está ligada a serviço de vigilância e serviço de limpeza, está ali também, não gera responsabilidade, está ali falando. Então você precisa conhecer.
Outra coisa, aqui na súmula, ela fala que quando a empresa, quando o ente público, ele fiscaliza o pagamento das verbas rescisórias, o pagamento da atuação da empresa privada, ela não vai ser responsabilizada. A própria súmula também, lá no seu final, ela fala que para que haja a responsabilidade subsidiária do ente público, tem que estar no título executivo. Se você não entendeu, o título executivo é sentença. Ou seja, se você não colocou o ente público na sua peça inicial, não vai constar da sentença. É isso que vai acontecer. Se o ente público ou se o responsável subsidiário, nós conversando aqui do setor privado, não está na sentença, você não vai conseguir executar ele nunca. Entendeu? São várias dessas informações. E como eu falei, pode ser ente público, como pode ser ente privado. Vou dar um exemplo aqui para não citar nome de empresa. Vários bancos aí, tem vários bancos, vou dar exemplo de banco, poderia dar outros. Tem vários, ou todos os bancos que você for lá, ou quase todos, com certeza você, pessoal, todo banco que você chegar lá, tem vigilante. Todo banco tem vigilante. E geralmente, ou quase sempre, esse vigilante, ele não é contratado desse banco. Vai lá, presta atenção. Olha o uniforme do vigilante lá, aquele cara que trava você, pede para você tirar seu guarda-chuva lá da bolsa, se você é uma senhorinha, pede para você tirar a carteira, a tua chave. Esse vigilante é de uma empresa terceirizada. O pessoal do ASG, você encontra ASG no ente público, muitas vezes a empresa privada contrata a ASG, que é o pessoal da limpeza e higienização ali. Esse pessoal de limpeza, esses vigilantes desse banco, eles são dessa empresa. Então, eles respondem o primeiro, se esse vigilante ele não recebeu as verbas rescisórias quando ele foi demitido, ele tem que cobrar, logicamente, da empresa. Tudo bem. Da empresa prestadora do serviço, da empresa que contratou ele. O contrato de trabalho do vigilante ou da pessoa que está fazendo a limpeza é da empresa principal, a empresa prestadora de serviço. Ele é o primeiro réu, o primeiro reclamado da ação. Mas aí você entra, coloca também o segundo reclamado. O segundo reclamado vai ser esse banco. Aí o juiz, provavelmente na sentença, ele vai julgar procedente a ação, é assim que funciona processualmente falando. Ele vai julgar procedente a ação em relação ao primeiro reclamado e no caso do segundo reclamado será procedente a ação, decretando-se a responsabilidade subsidiária. E o que quer dizer a responsabilidade subsidiária? Se o primeiro reclamado não paga, só aí o segundo reclamado paga. Isso se chama benefício de ordem. Sei lá, vai que esse termo pode cair na segunda fase, não sei. Utiliza-se essa expressão, benefício de ordem. Primeiro você tenta exaurir todos os meios de receber, todos os meios de executar o primeiro reclamado, o real prestador de serviço. Depois, se você não encontra o primeiro reclamado, você vai atrás do segundo reclamado, através da responsabilidade subsidiária. Lembrando também aqui que vale você dar uma lida na OJ 191, que ela fala a mesma coisa. Não vai caber responsabilidade solidária ou subsidiária quando o tomador do serviço não for uma empresa que lucre, como as incorporadoras, por exemplo. Né? São exemplos que você tem que ficar atento aqui. Nesse caso que eu falei de banco, meio estranho.
E além disso, importantíssima informação que eu quero falar para vocês. Quando eu falei para vocês que o tribunal ele está abarrotado de responsabilidade subsidiária, nas varas do trabalho, nos tribunais, no TST. TST está abarrotado de terceirização de responsabilidade subsidiária e, por que não, o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque geralmente nas varas do trabalho, algumas turmas do TRT e grande parte das turmas, algumas sessões do TST, eles decretam a responsabilidade subsidiária. Todavia, lá no STF, no nosso órgão maior, no STF, ele tira a responsabilidade subsidiária do ente público, porque ele já informou em várias decisões que só cabe a responsabilidade subsidiária quando esse ente público ele não fiscaliza a empresa. E na prática, pessoal, é muito difícil você demonstrar que essa empresa não foi fiscalizada e que o ente público não fiscalizou. É essa que é a grande verdade. Então, 98% dos recursos ligados à responsabilidade subsidiária, terceirização que chega lá no STF, tira a responsabilidade subsidiária do ente público. E ele ainda se vale lá do artigo 71, parágrafo 1º da lei, lá da lei 866, a lei de licitações, lá a lei 8666. É esse artigo 71 que ela se utiliza. Tudo bem, pessoal? Então você precisa saber essa diferença de responsabilidade solidária e subsidiária, saber essas informações, saber OJ, saber súmula, saber a origem, que é a norma, a CLT, dos seus artigos, saber também, por que não, o entendimento do STF, aqui quando nós falamos de responsabilidade subsidiária, ainda não está decidido, tem a DIN para ser julgada ainda há 200 anos, e eu não sei quando essa DIN vai ser julgada. Então, mas a princípio, o entendimento é esse. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem um like, compartilhem esse vídeo, e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.